Bom dia, um feliz sábado a todos os irmãos. Apenas um pequeno anúncio. Queremos convidar a toda a igreja que a partir dessa próxima quarta-feira nós estamos retomando os cultos. Então, que todos possam vir, se fazer presentes nas quartas-feiras. Então, oficialmente nossos cultos estão de volta. Será às 19h30, todas as quartas-feiras às 19h30. Todos estão convidados, então. Vamos louvar o nome do nosso Deus através de algumas músicas que vamos tocar. Que Deus possa abençoar você, sua vida, sua família. Que neste sábado todos possamos ser abençoados e protegidos pelo nosso Deus. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca faz falhar. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será
você, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem
Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela tua misericórdia e graça e salvação. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, a vida de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão aqui na tua casa te adorando, também aqueles que acompanham pela internet, que o Senhor alcance a vida de cada um deles também. Perdoa, Pai, nossos pecados, nos entregamos a Ti. Queremos Te adorar, queremos nos preparar a cada dia para a Tua volta, para o encontro contigo. Transforma-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Bom dia, crianças. Bom dia, crianças que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Como é bom tê-las vocês conosco nesse momento. A nossa historinha de hoje fala de um candidato a fiscal. Ao longo da história, nós vamos descobrir quem quer ser candidato. O versinho que nós vamos ler está lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 14. Vocês que estão em casa com o papai e com a mamãe, depois pode pedir para o papai mostrar para vocês onde está, tá, crianças? Lá diz assim, ó: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Que linda essa promessa que Deus nos deixou lá na Bíblia, crianças. Então, hoje nós vamos falar do elemento natural muito importante. A água é considerada um dos 8 remédios naturais. Crianças, vocês estão vendo essas folhagens verdes aqui na frente? Elas são todas naturais, com exceção dessas aqui. Se elas estiverem com sede, para elas crescer, o que eu preciso dar para ela?
água. Mas e se eu resolver dar um refrigerante? Será que elas não iam gostar mais do refrigerante? Mas o suco dá, né? Posso dar um suco? Mesmo que seja aquele suco natural, de manga, de laranja, posso dar o suco? Também não. Porque para ela crescer, ela precisa de água. Me diz uma coisa, crianças. Quando vocês vão tomar banho, vocês se lavam com o quê? Com água. Vocês não vão se lavar com refrigerante, nem com suco. Pensa o dia inteiro, vocês correram, brincaram, pularam, e daí vão usar refrigerante? Não. Deus fez a água para limpar-nos por dentro e por fora. Vocês sabiam que o nosso corpo é formado por 70% de água? Isso mesmo. 2/3 do nosso corpo é água. Mais ou menos assim, ó, se vocês ficarem de pé e colocarem a mão na altura do peito de vocês, dessa parte para baixo aqui o nosso corpo é tudo água. Vocês viram como que a água é importante na nossa vida? Se por acaso, imaginando que nós fosse colocado numa centrífuga, 70% do nosso corpo seria água. A água é muito preciosa para a manutenção da nossa vida, pois ela deixa o nosso corpo limpinho. Ela ajuda a regular a temperatura do corpo, sabiam, crianças? Ela também limpa todas as sujeirinhas que estão lá dentro do nosso corpo. Então, não podemos deixar de beber água em momento algum. Claro que os sucos naturais ajudam, mas eles não vão ter a mesma função que a água tem de limpar o nosso corpo, o nosso sangue. Lembra que eu comentei para vocês que o título hoje que era candidato a fiscal? E sabe quem quer ser candidato a fiscal? Cada um de nós é candidato fiscal do nosso corpo, da nossa saúde. Vocês estão vendo esses 3 copos de água que nós temos aqui? Nós temos um mais clarinho, um pouquinho mais turvo e um bem escuro. Vou erguer para vocês verem. Sabe o que isso significa? Sabe quando vocês vão no banheiro, vão no vaso, depois vocês podem dar uma olhadinha na cor da urina de vocês. E ela vai dizer a respeito da saúde de vocês. Se tiver nessa cor aqui, será o que está querendo dizer? Isso, que a gente não está tomando água. Se tiver nessa cor aqui, já é um alerta para ficar de olho que precisamos tomar mais água. E o ideal é que ela esteja bem clarinha. E para isso você sabe quanta água que a gente deveria tomar? Em média de 8 copos de água. Alguém aqui já tomou água hoje? Quem não tomou, corre tomar, porque essa saúde já está em risco, crianças. Então, Deus é a água da vida. Além da água para manter o nosso corpinho em perfeita saúde, Ele também tem a água da vida que está onde? Na Bíblia, né? Nós podemos encontrar a água da vida, que é Deus, na Bíblia, né, crianças? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos pedir para Deus. Tá? Papai do céu, muito obrigado por a água que o Senhor nos dá, que é um elemento natural e nos mantém saudáveis, mas que tenhamos sede da água da vida, que é a tua palavra, que possamos colocar em nossa vida em prática. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do
juntos. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos vocês, todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui na casa de Deus, adorando juntos. Também saudar o pessoal que está assistindo em casa. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que bom que vocês estão aí acompanhando o culto nesta manhã de sábado com a gente. A gente também sempre faz aqui o convite para você que está em casa assistindo, compartilhar a live para que outras pessoas também assistam depois a mensagem de Deus, da palavra de Deus. E vocês também que estão aqui, se estiverem conectados, também pode compartilhar agora ou depois. Esse sábado a gente está recebendo muitas pessoas aqui na igreja, que bom, seguindo todos os protocolos recomendados. E a gente está com um casal aqui bem abençoado com a gente, que é a Sinara e o Guilherme, e eles trouxeram uma mensagem especial que vão apresentar de louvor a Deus, preparar também o nosso coração e a nossa compreensão para o estudo da palavra de Deus dessa manhã. Bem-vindos, Guilherme e Sinara. Deus abençoe a vida de vocês. E agora com vocês o louvor a Deus. Bom dia a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Uma alegria poder estar aqui com vocês, juntos, como corpo, como família, para adorarmos ao Senhor. Nós vamos ministrar uma canção nesse momento. Você pode abrir o seu coração e adorar o Senhor juntamente conosco. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações
Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvido viram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram essa maravilha que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está aqui para adorar o nome de Deus. É sempre bom estarmos na casa de Deus. Obrigado mais uma vez, o Guilherme e a sua esposa, por estarem com a gente hoje, compartilhando aqui a palavra de Deus através dessa canção. Amém? Vocês estão bem? Todo mundo aqui presente? Corpo presente, mente presente, todo mundo ligado? Todo mundo aí no 110, 220, 360? Tudo bem com vocês? Amém? A gente vai estudar a palavra de Deus juntos hoje, compartilhar algumas coisas. Eu queria só mandar um alô novamente para o pessoal que está assistindo aqui. Deixa eu ver quem está online com a gente, das pessoas. A Lucivane, que depois que o bebê nasceu ainda não pôde estar com a gente, né? Um abraço para ela. Sua família está aqui. Tiago e o seu filho, o Eduardo Carneiro, nosso amigo. Deixa eu ver, tem algumas pessoas que... O irmão Daniel também, aqui a Fátima, deixa eu ver quem mais, Marlene, a Larissa e a sua família, o Rodrigo Barros e várias outras pessoas que a gente não consegue ver. Então, meus irmãos, mandem aí de onde vocês estão. Se alguém tiver algum pedido de oração também pode mandar aqui escrever, que depois a gente ora por vocês. Tudo bem assim? E a gente vai continuar então falando sobre a volta de Jesus, por isso dessa canção tão especial falando sobre nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, 15 dias atrás eu falei sobre a volta de Jesus, preparei um tema para hoje, depois mudei, e depois eu estava vendo assim, a gente tem tanta coisa nesse leque sobre a volta de Jesus, que daria pelo menos uns 10 temas, né? Sobre a volta de Jesus, é muita coisa, são muitos detalhes sobre a volta de Jesus, e são os detalhes que fazem a diferença na compreensão
sobre o plano de Deus, sobre o plano da redenção e entender os detalhes da volta de Jesus. Porque às vezes as pessoas pegam um detalhe e desse detalhe elas transformam numa teologia e numa doutrina. Enquanto os detalhes todos eles fazem um completo, um todo completo, para a gente entender o reino de Deus estabelecido aqui na terra, através da morte de Jesus, através de nós, como seus filhos, mas o reino futuro, o reino de glória, o reino eterno que Deus tem preparado para a gente. E essa confusão justamente sobre o reino de Deus e sobre a vinda de Cristo e como Cristo viria, a gente está estudando, né, na lição da Escola Sabatina, que confundiram o Cristo que veio, que não era o Cristo glorioso, não era o Cristo que vinha trazer a libertação do povo de Deus, do sofrimento que estavam naquele tempo sobre o domínio do Império Romano, mas não era o Cristo que vinha resolver aquele problema. E as pessoas entenderam de maneira errada, os judeus, o povo de Deus, o Israel naquele tempo espiritual, o Israel físico entendeu errado, compreenderam errado o tema e rejeitaram Cristo. Hoje a gente corre o risco de também entender algumas profecias ou detalhes da profecia de maneira errada também e esperar um Cristo de uma maneira que não é aquilo que de fato a Bíblia diz que a gente deve esperar. Qual é a compreensão que a gente tem de todo sobre a volta de Jesus? E como a gente se apega aos detalhes da volta de Jesus? E o que a gente tem feito para esperar a volta de Jesus? O que nós temos feito para apressar a volta de Jesus? São detalhes sobre esse tema específico da volta de Jesus. E aí um texto de Marcos, capítulo 15, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, as crianças estão com a Bíblia aí também, crianças, adolescentes, peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir a Bíblia aí em Marcos, capítulo 15. Vocês que estão em casa aí acompanhando o culto também, assistindo, pega a Bíblia de vocês, vão lá na estante, pega a Bíblia, que dá tempo de abrir a Bíblia e a gente estudar o tema de hoje. Eu também estou muito feliz com a presença do irmão aqui e da sua esposa. Eu esqueço o nome de algumas pessoas. O tio Zifre e a tia Herta. Erna. Isso. Tudo bem? Estou muito feliz de ter vocês aqui. É muito bom ter vocês aqui com a gente depois dessa temporada que vocês não vinham à igreja por causa dessa situação toda. Deus abençoe vocês e dê muita saúde. Lucas, abriram a Bíblia aí, encontraram aí crianças, adolescentes e juvenis. Lucas capítulo, Marcos. Não vão para Lucas não, eu tinha falado Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Todo mundo encontrou? Vamos lá. Diz assim: veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, quando começou a pregar a palavra, quando começou a ministrar ali, ele disse essas palavras: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede nessa palavra. 4 coisas ele falou. Essas 4 coisas a gente poderia aplicar também para o nosso tempo hoje. Hein? Vocês estão ligados aí no texto? Essas 4 coisas a gente poderia aplicar para o nosso tempo hoje. Jesus falou, o tempo está cumprido. Naquela época dele, ele falando a respeito dele. Ele falou isso. A respeito do tempo que a gente vive hoje, o tempo está cumprido, o tempo está findando, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus que Cristo estava estabelecendo com os seus discípulos e estabeleceu, e pessoas têm vivido o reino de Deus. Esse reino de Deus que foi estabelecido naquele tempo estava próximo através de Jesus, porque ele estabeleceu o seu reinado, porque Satanás perdeu o seu domínio, né? Todos aqueles que aceitam a Cristo se tornam filhos de Deus e fazem parte do reinado de Deus. Todos aqueles que creram no seu nome. Certo? Todo mundo está entendendo aqui? Então o reino de Deus é cumprido na nossa vida e nessa terra
Assim como a gente ora no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim como é feito no céu, que seja feito aqui na terra. Então o reino de Deus se cumpre também na nossa vida dessa forma. E aí ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você lembra do primo de Jesus, aquele barbudão, ridículo, cara, que comia gafanhoto e mel silvestre, vivia lá com as roupas de... parecendo um mendigo lá no meio do deserto pregando, e tinha multidões lá, e tinha discípulos com ele, o João Batista, o João que batizava. Pense na cena do cara que devia ser feio, mal apresentável, com a barba que não tirava, um cabelo que não cortava, com a roupa de camelos, de roupa de pele de animais. Você já viu umas pessoas assim que não se cuidam aí pelas ruas com uns 2 anos que não tomam banho? Pois é. E esse cara estava anunciando a volta de Jesus. Será que eu tenho um bom porta-voz que anuncia? E hoje, como é que estão os porta-vozes que anunciam a volta de Jesus? Qual é a nossa forma de apresentar a volta de Jesus, a nossa palavra e a nossa vestimenta? Por um bom tempo o povo parecia obrigado a usar terno e gravata, né, em alguns lugares. Hoje eu usei porque eu fiquei com medo de espirrar, porque a temperatura estava meio baixa para mim em alguns momentos, e eu começo o nariz a escorrer, espirrar, e fica uma coisa tenebrosa. Por isso que eu estou com esse terno azul aqui, que a minha mulher disse que era bonito, eu comprei. Eu gosto dele. E aquele cara, ele apresentava Jesus, que viria. E qual era o tema que aquele João apresentava no deserto? Qual era o tema da conferência que ele pregava? Terminava uma conferência, ele começava outra. E conversava outra, e começava outra naquele tempo. Qual era o tema da conferência de João? Qual era? Arrependimento. João pregava sobre arrependimento. E as conferências eram lotadas lá no deserto onde ele pregava. Esse é um tema que não é popular hoje em dia. Arrependimento, pecado e pecadores. Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas dizer que alguém precisa se arrepender do seu pecado, se entregar a Jesus, que a pessoa você precisa se arrepender de alguma coisa, isso não é um tema popular. Parece agressivo aos ouvidos das pessoas. Parece ou não parece? Você não tem vergonha de falar isso às vezes para as pessoas? Às vezes eu tenho constrangimento de falar. Eu estou gravando uns vídeos, eu gravei semana passada sobre pecado, arrependimento, confissão, entrega a Jesus, e eu tive que falar umas coisas, e eu disse, meu Deus, eu estou falando isso aqui, gravando esses vídeos com esse tema impopular. Quando você fala uma mensagem de Deus é amor, Deus te ama, Deus quer te salvar, aleluia, receba essa palavra, você é vitorioso, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Né? Os planos de Deus são maiores do que os planos que você fez, entrega nas mãos de Deus. As pessoas acham bonitinho, legal. Elas curtem, elas compartilham. Mas quando o texto diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados as vossas transgressões, se vocês têm o direito também a receber Jesus ali, e a árvore da vida, as pessoas já acham meio estranho. Certo ou errado? Está ligado? Está entendendo? É ou não é, meus irmãos? Para vocês que estão aí em casa assistindo também, não tem sido assim, como a gente tem visto as coisas acontecerem? Jesus traz essa palavra para a gente. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. Um dos grandes problemas hoje, também da atualidade, do mundo secular, e até de alguns cristãos, é que têm duvidado da palavra de Deus e deixado de crer na literalidade do Evangelho. De crer no Evangelho, na palavra de Deus. Tem acreditado em qualquer teoria de filme idiota lançado por aí, com as teoriazinhas do capeta que estão lá enfiados naqueles textos, e palavras bonitas, e estão disseminando a mente dos irmãos. E as pessoas têm acreditado naquilo como se fosse verdade. Daí você vai conversar com uma pessoa, ela vem com as ideias do capiroto para apresentar para você como se aquilo fosse verdade. É ou não é? A palavra de Deus é a palavra de Deus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, é para a gente crer e viver.
o reino de Deus está próximo. Quando Jesus veio, a grande confusão foi a respeito de como eles esperavam e não era o Cristo que eles estavam esperando. Mas foi maravilhoso Jesus ter vindo como veio. Foi anunciado a Maria, Maria acreditou na palavra. Antes foi anunciado lá para o Zacarias e a Isabel, sua esposa, que era estéril, que João Batista viria, que anunciaria o Cristo, que já viria cheio do Espírito Santo. Depois a mensagem veio para Maria, depois para José. Se prepararam, viajaram até Belém, ficaram lá os dias. Tinha uns pastores lá no campo cuidando das ovelhas. E essa parte, crianças, eu acho mais incrível de todas. Crianças, presta atenção. Lá no meio do campo, à noite, tinha pastores. A Bíblia não fala se era um, se eram 10. Mas tinham pastores cuidando das suas ovelhas. E eles esperavam Jesus. E eles viram uma estrela no céu. E aquela estrela no céu, de repente, eram anjos. E não era um anjo. Não era um anjo só, eram milhares de anjos. E os pastores viram a estrela, viram os anjos chegaram para ele, deu uma mensagem para esses pastores. Os pastores ouviram a mensagem dos anjos e eles foram até a cidade, adoraram o menino Jesus, se confirma no coração de José e Maria tudo que Deus tinha dito para eles. Todas as dúvidas, incertezas que eles tinham é confirmado ali com os pastores que vêm e adoram. Agora imagine o seguinte, não tinha um WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet para compartilhar a ideia, né? Quem foi que falou do nascimento de Jesus, a primeira para as pessoas? Os pastores. Se você vê um anjo, você conta para uma pessoa? Eu conto para um monte de gente se eu ver um anjo. Agora, se eu ver uma multidão de anjos cantando e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Os anjos falaram também, eles trouxeram uma mensagem. E essa mensagem que foi dada dos anjos para os pastores, tu acha que eles foram só até lá no presépio, bonitinho, ajoelharam igual a gente vê nos filmes? Né? Aquela coisa poética, lindinha, né? Um presépio bonitinho com o lugarzinho onde José e Maria estavam ajoelhados em volta, e o menino ali dormindo, uma luzinha em cima, assim, aquela coisa maravilhosa, né? Que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Não era só isso. Porque os pastores vieram, viram a situação, viram os animais que estavam ali em volta, dentro do presépio, dentro do curral, dentro do estábulo, dentro do chiqueiro ali que estava. E eles voltaram e contaram para muitas pessoas. O cara contou para a família dele, contou para outra família, e as famílias saíram contando, e todo mundo contando. Imagine que naquela noite não veio só os pastores, não. Deve ter vindo muitas outras pessoas também. Eles compartilharam o evangelho, eles creram no que eles viram, eles acreditaram no que estava acontecendo. E tantas coisas hoje acontecendo, e tantas coisas anunciando o tempo que a gente vive. E a gente está entusiasmado, pregando, compartilhando esse evangelho também para outras pessoas? Essa é a pergunta que eu faço. A gente está feliz, entusiasmado, compartilhando o evangelho do reino para outras pessoas? Esse evangelho que a gente crê, essa palavra de salvação, essa palavra também de arrependimento, de aceitar Cristo como Salvador e Redentor da nossa vida. Vocês estão aqui comigo? Todo mundo aqui? Vocês aí em casa também? Você tem compartilhado? Essa é a pergunta mais importante. Aí eu volto para aquela coisa lá no momento quando Jesus estava para ser crucificado, para ser entregue, na verdade, para a crucificação, que daí Pilatos pergunta, o que faremos com o homem chamado Cristo? O que faremos com o evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, meus amigos, vocês lembram como era a vida há 30 anos atrás? Há 40 anos atrás? Há 50 anos atrás, quem tem mais de 50? Como a gente não tinha energia, como a gente não tinha carro, como às vezes a gente não tinha nem cavalo, como a gente não tinha asfalto, como as pessoas não moravam tão perto de nós e como a gente não tinha a facilidade da comunicação. Até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e talvez em muitos lugares, vilarejos e comunidades afastadas, que não é o nosso caso, as pessoas, em comunidades muito isoladas, as pessoas ainda ligam para um rádio,
deixa um recado no rádio, que é compartilhado nesse rádio para a comunidade toda ouvir, que dia tal, no horário tal, alguém vai ligar para aquele número e a pessoa vai lá no horário tal para receber aquela ligação. Antigamente a gente vivia isso, não era? Alguém, ou você combinava com a tua esposa, com alguém, com um colega, com a empresa, com um funcionário, a gente combinava com a família. Domingo, às 15h, eu vou te ligar. Aí, então, você não tinha telefone em casa. Então, você ia para o posto telefônico esperar a ligação. E aí, sorte sua se não tivesse ninguém no orelhão ou no posto telefônico para atender aquela ligação naquele horário. Senão, a pessoa ia ficar tentando até, ou ela desistia, às vezes você conseguia, às vezes não. Porque, às vezes, você podia ligar para a casa de alguém que tinha telefone, ou você ia ligar para o posto telefônico. Não era assim no passado? Isso é um passado bem mais perto, não era? Mas antes, quando não tinha telefone também, que se combinava as coisas, dia tal, do mês tal, eu vou lá te encontrar. E as pessoas esperavam e a outra pessoa que tinha prometido vinha. Hoje em dia a gente não tem paciência para esperar o WhatsApp que o outro mandou e você ainda não respondeu, você nem visualizou e a pessoa espera que o mundo todo esteja em função dela, né? Como se o mundo girasse em função da outra pessoa. Hoje as pessoas estão sem tempo, né? A galera hoje está na internet aí de boa, mas há uns 10 anos atrás a gente usava a discada, 15 anos atrás que demorava para conectar. As modernidades hoje nos deixaram apressados, agitados, sem paciência às vezes. E o profeta Daniel profetizou sobre a evolução da sabedoria, do entendimento, da ciência, do conhecimento, de todas as coisas que iriam acontecer. Mas também, com tudo isso, a gente tem o povo ficando emburrecido, né, como a ciência diz. Essa é a primeira geração que as pessoas estão menos inteligentes do que as gerações anteriores. Por causa de tanta informação e nenhum conhecimento de qualidade. As pessoas se tornam especialistas nisso, mas ela não sabe de mais nada na vida. Antigamente você sabia de tudo e de todas as coisas, você conhecia, você estudava, você conseguia até consertar o caminhão, o trator, o carro. Né? Hoje em dia você tem que pegar um aparelhozinho, clicar no carro e ele vai dizer, está faltando óleo, ou está faltando isso, ou isso, aquilo, outro. É assim que a gente vive. E diante de tudo isso, a gente depende de tantas coisas e a gente acaba deixando de depender do que é mais importante, da palavra de Deus, do Evangelho, das verdades contidas aqui. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em tecnologias, cada um confia em alguma coisa. Mas confiar em Deus está ficando escasso, está se duvidando da existência, está se questionando todas as coisas. E aí a gente vai para o finalmente, depois de ter dito essas coisas todas, a gente vai ler o texto aqui de Mateus capítulo 24. Abre aí tua Bíblia em Mateus capítulo 24, para a gente ir para a parte final, porque essa foi só a introdução do tema de hoje. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Que bom, vamos lá. Mateus capítulo 24, a gente vai fazer um apanhado rapidinho aqui sobre os sinais da volta de Jesus, porque Jesus fala de muitos sinais que antecederiam a sua volta. Eu não vou ler o texto, eu vou só apontar no versículo tal, onde está no capítulo 24. Para os sinais da volta de Jesus, que daí nós vamos para a segunda parte da mensagem e para o fechamento. A primeira parte dessa mensagem agora é Mateus capítulo 24. No versículo, a partir do capítulo 24 e o versículo 4, Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que Jesus diz, cuidado para que ninguém vos engane. Quem é que pode ser enganado? Primeira pergunta. Ou como é que eu posso ser enganado? Por que eu seria enganado? O que me levaria a ser enganado? Você já foi enganado alguma vez? Por alguém que você pensava que era legal, alguém que era de confiança, e aí você foi enganado? Você já foi enganado por você mesmo? Você já foi traído por você mesmo? Versículo 4.
Cuidado para que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos as pessoas que dirão eu sou Cristo. Quem é que pode ser enganado? O versículo 6. Haverá guerras e rumores de guerra. Não tenham medo. Guerras, rumores de guerra. Esses conflitos por aí. Não tenham medo. Tudo isso aí é um teatro. Tudo isso aí está numa coisa muito mais superior, porque quem domina esse mundo não são os poderes de Cristo, são as potestades, aí as coisas invisíveis que a gente não sabe. Não tenham medo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá morte, terremotos e fome em vários lugares, mas esse é só o início das dores. Tem um outro texto que diz assim, os homens desmaiarão de terror pelas coisas que vão acontecer. Não tenham medo, ainda não é o fim. Eles vão perseguir, condenar à morte, odiar as pessoas. As pessoas vão se escandalizar, vão trair uns aos outros. Haverá numerosos falsos profetas que enganarão a muitos. Eu acho excelente esse versículo 9, 10 e 11. Porque isso aqui é uma das... Jesus usa esse capítulo 24 para tratar das coisas ali do tempo, fazendo uma profecia sobre a destruição de Jerusalém, mas também as coisas que aconteceriam antes do tempo do fim. E eu acho que as coisas mais interessantes que a gente precisa olhar aqui agora é que eles perseguirão, isso não é legal, estão perseguindo cristãos, mas eles condenarão à morte também cristãos, por causa de quem? Eles odiarão por causa do meu nome, por causa de Jesus. Por causa de odiar, de matar, muitas pessoas também vão se escandalizar por causa disso. Por causa de matar, de odiar e de perseguir, algumas pessoas vão achar isso muito estranho e muito louco. Para a gente que é cristão, que existe cristãos perseguidos no mundo todo, a gente se acha vítima, né? Certo? A gente se acha vítima desse processo todo de perseguição. Porque muitos cristãos são mortos em todo o mundo. Em vários países que é proibido pregar o evangelho, em vários países comunistas e outros lá do Oriente. E as pessoas se traem uns aos outros e aparecem falsos profetas enganando pessoas. E o texto diz que o amor esfriará de muitos. Isso aqui tem a ver com que momento, minha gente? Eu acho que depois de todas as outras coisas, o texto do Mateus aqui, 24, trata, a gente volta para essa parte. A minha compreensão leva nesse sentido. Porque todas as outras coisas do capítulo 24, as últimas coisas que vão acontecer são isso aqui. E aí a gente vai aqui para as partes finais do Mateus 24, que fala sobre todos os outros detalhes, sobre os sinais da volta de Jesus. E aí Jesus fala, tudo isso não é o fim. Todas essas coisas vão acontecer, mas não é o fim. O fim vai acontecer no versículo 14, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em outras palavras, o evangelho será pregado quando as pessoas também forem perseguidas, quando elas também forem mortas, quando os vizinhos traírem, quando os irmãos traírem, quando a família trair e entregar para a prisão e morte. As pessoas vão se escandalizar. O evangelho vai ser mais ainda disseminado. O amor vai esfriar, mas também nesse processo o evangelho será pregado. O evangelho será pregado, então Cristo volta. Aí a grande pergunta que eu faço é, estamos pregando o evangelho? Esses dias eu disse para um amigo meu, olha, a Bíblia fala disso aqui, de perseguir, matar e trair. A gente precisa compartilhar o reino de Deus, o evangelho de Deus, e acima de tudo ser amigo dos nossos vizinhos e parentes. Tem crente que é chato, né? Tem crente que faz intriga. Jesus mandou ser sal, para temperar, para dar sabor, para dar equilíbrio, mas não para ser o sal grosso.
E tem gente que vai para o extremo de ser grosso, desagradável, que é mentiroso, e desonra o nome de Deus. E desonra o Evangelho de Jesus. Desonra aquele texto bíblico, né? Não tomarás o nome de teu Deus em vão. O cara que usa a carapuça, a máscara de dizer que é crente, mas está desonrando o nome de Deus, vivendo não de acordo com o Evangelho de Deus. Não vivendo com as mesmas características de Jesus. Daí esse cara está desonrando ali o segundo mandamento, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Porque a gente não toma o nome de Deus em vão, não é só quando fala as coisas aí, igual as pessoas falam o tempo todo. Tem gente que usa o nome de Deus em vão como se fosse vírgula nas suas frases. Qualquer coisa está citando o nome de Deus, desnecessariamente. Deus é santo, Deus precisa ser honrado e respeitado. O que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa ser amigo das pessoas que estão à sua volta. Você compartilhando a sua vida com as pessoas, você entrando na casa das pessoas e trazendo as pessoas à sua casa, vocês têm acesso à vida um do outro. Esse é o primeiro passo. Você conquistar a confiança das pessoas para depois compartilhar o reino de Deus para elas através dos ensinamentos. Porque a primeira parte do reino de Deus é pregado através da nossa vida. O segundo é compartilhar as experiências e o como você crê, como você acredita na palavra de Deus. E aí, se você se torna amigo das pessoas, no futuro essas pessoas de repente nem vão te trair, nem te odiar, não te entregar, não te matar e não te perseguir. Entenderam a jogada? Pelo menos isso também vai servir uma coisa. E quantas vezes as pessoas se isolam nos seus núcleos, nas suas casas, e não estão compartilhando a palavra de Deus. Precisamos compartilhar a palavra de Deus. Nos meus 10 minutos que sobram, nós vamos para a parte final da volta de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Abre aí a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. E aí nós vamos ler 2 textos para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 a 53. Todos encontraram? Capítulo 15, o versículo 51. Diz assim na minha Bíblia: Eis que eu vos digo em mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Na volta de Jesus vai acontecer essa coisa maravilhosa. E aqui a gente vê a ressurreição. Isso que é chamado na Bíblia de mistério da ressurreição. Ressurreição. E aí Paulo está falando que nem todas as pessoas vão dormir, vão descansar. Ele trata a morte aqui como um sono, como um descanso. E há teorias e teologias que falam que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas a Bíblia não tem esses 3 andares de espera. Não tem céu, inferno e purgatório. Mas a Bíblia trata isso como um sono. E há vários textos que trazem essa mesma ideia. Mas há textos que trazem uma parábola para explicar uma coisa que Jesus quis dizer e as pessoas transformam isso numa doutrina como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E esquece todos os outros textos que dizem que a morte é um sono. Paulo diz, a morte é um sono e nem todos nós dormiremos. Mas ao tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos nós, os vivos, transformados. Quando Jesus voltar, haverá essas 2 classes de pessoas. Os mortos que ressuscitarão, incorruptíveis, transformados, sem doenças, sem feridas, sem nada, ressuscitarão, e depois nós, os vivos, também seremos levados para encontrar Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Né? O outro texto lá que a gente vai ler, de 1 Tessalonicenses, abre aí a tua Bíblia, diz exatamente isso, confirmando esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 15.
1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Todo mundo encontrou aí? 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Pronto, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diz assim em diante: Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Vocês entenderam isso? Nós, os vivos, não vamos ser arrebatados antes daqueles que estão dormindo no pó. Nós não seremos arrebatados antes daqueles que estão dormindo no pó. Mas o texto bíblico, eles serão transformados e ressuscitarão. Nós vamos ser levados juntos para o céu. Olha o texto que diz assim: Pois dada a ordem, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, levados, erguidos para encontrar com Jesus nas nuvens do céu e estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento acontece nesse momento, quando Jesus voltar, ressuscitar os mortos, e agora os vivos, juntos com os mortos, irão para o céu para encontrar Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Teremos duas classes de pessoas aqui, que nós vamos tratar hoje só sobre os salvos. A gente não vai tratar sobre outros detalhes. Vamos tratar do momento aqui da volta de Jesus e dos que serão salvos. Dos que ressuscitam porque estavam dormindo, e dos vivos que serão transformados e somos levados para o céu, para estarmos para sempre com o Senhor. Sobre o estado dos mortos, só o spoiler aqui, que isso é tema de um estudo que a gente pode demorar 2 horas falando sobre isso, que a Bíblia fala sobre o fato de dormir, e aí isso já leva por terra vários outros conceitos. Que se você está dormindo, você dormiu hoje, morreu, daqui 1000 anos você acorda, daqui 2000 anos, imagine o cara que morreu, o Adão, lá no princípio de todas as coisas. Morreu e vai ressuscitar, sei lá, 6.000 anos depois, 7.000 anos depois, Jesus volta e vai levar ele para o céu. Ou vocês acham que ele está no céu? A Bíblia fala que Adão está no céu? Que os mortos foram para o céu? Não fala. Quer ver? Ó, abre aí tua Bíblia, eu vou só ler um texto para vocês confirmarem essa ideia. Hebreus, capítulo 11. Só um texto. Os outros textos depois amparam o mesmo conceito, mas olha o texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Lá no finalzinho do capítulo 11, tem essa resposta. O capítulo 11 é sobre os heróis da fé. E aí a Bíblia fala de todos os heróis da fé, os grandes homens da palavra de Deus, que a humanidade não era digna de ter essas pessoas ali no planeta Terra. Não era digno. As pessoas que conviveram não eram dignas de conviver com aquelas pessoas. Eles viveram, muitos sofreram açoites, foram perseguidos, foram mortos, foram cerrados. Tem Abraão, pai da fé, Davi e todos os outros. E aí, no capítulo 11, o versículo 39... Olha só o que diz. 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e serão salvos. Aliás, eu estou lendo o final do versículo 10. Desculpa. Capítulo 11, o versículo 39 e 40. Aqui, desculpa. Hebreus capítulo 11, o versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido a eles. Nenhum deles recebeu a recompensa. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O texto diz aqui que nenhum desses heróis da fé receberam ainda a recompensa. A recompensa será em que momento? Quando Jesus voltar, quando ressuscitar e levar para o céu. A recompensa será nesse momento.
Se a pessoa morre e já vai direto para o céu, para o inferno ou para o purgatório, ela já recebeu a recompensa. Ou imagine que Deus vai assim, errei de lugar, tu não devia estar lá, vou te mandar para o outro. Vou trocar de lugar agora aqui, a ficha estava errada. Deus não erra, Deus não se engana. Então, a recompensa será dada para esses aqui que não receberam ainda a recompensa. Todos os que morreram desde a fundação do mundo, eles ainda receberão a recompensa, assim como nós. E talvez a gente ainda receba a recompensa primeiro do que eles. Mas o texto também fala aqui anteriormente que nós não precederemos os que dormem, porque os que dormem ressuscitarão e nós seremos levados juntos para o céu. E aí vamos passar pelo momento de recebermos a recompensa eterna. Esse tema da recompensa é um tema que a gente costuma não falar sobre ele. Porque para a gente a recompensa maior já está no céu, está na glória, está lá com o Pai, né? Desfrutando todas as coisas, mas a Bíblia trata de muitas recompensas para os seus filhos, além da vida eterna. Amém? Você quer estar no céu, receber tudo que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você acredita nisso, você precisa viver isso. Você precisa compartilhar essa verdade com outras pessoas. Tem muita gente aí que não sabe, que pode ser enganada, porque eles não conhecem, eles não creem, eles não acreditam, eles não sabem. E alguém precisa falar para eles. Para que você possa falar para uma pessoa, você precisa ser amigo dela. Você precisa caminhar com essa pessoa. Muitas vezes caminhar a segunda milha. Tem gente que desiste muito rápido de outras pessoas. Precisamos insistir, persistir e caminhar. Cuidar, amar. De uma forma que eu diria até desinteressada. Que tem gente que quando conhece outra pessoa já quer enfiar a goela abaixo o que ela acredita, o que ela sabe. Mas existem maneiras, formas de compartilhar o reino de Deus. Seja amigo das pessoas. Compartilhe o reino de Deus com as outras pessoas pelo teu exemplo, pela tua vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou orar para a gente encerrar. Aliás, vamos cantar Maranata para a gente encerrar? Vamos cantar Maranata para encerrarmos e orarmos, agradecendo porque Deus é Deus, Deus cuida, e a gente aguarda a volta de Jesus, e eu creio que esse dia está muito próximo de acontecer. A gente tratou apenas mais uma faceta da volta de Jesus, sobre os que serão salvos. E o convite aqui para a gente participar desse processo de alcançar pessoas para o reino de Deus. Há tantos outros detalhes. Estude Mateus 24 e se prepare para a volta de Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Somente as vozes. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, maravilhoso Salvador, misericordioso Deus, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece os nossos medos. O Senhor sabe onde nós precisamos nos arrepender, aonde precisamos mudar, aonde precisamos voltar, o que precisamos abandonar. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está em casa assistindo. Alcança, Pai, o coração de cada pessoa que está em casa acompanhando o culto nessa manhã. Que eles também recebam a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu conforto, o Teu perdão. Pai, nos muda. Pai, nos transforma. Pai, nos ajuda a buscar na Tua palavra, compreender o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, compreender o Evangelho do Reino, viver o Evangelho do Reino e compartilhar com outras pessoas. Não desista de nós. Alcança a nossa família, alcança nossos vizinhos,
alcança nossos colegas de trabalho, alcança todas as pessoas com quem convivemos. Abençoa, Pai, a cada um deles. Nos ajuda a sermos inspiração, que a nossa vida reflita o Teu amor, a Tua misericórdia. Por favor, Pai, nos entregamos a Ti, clamamos a Ti misericórdia. Queremos confessar os nossos pecados a Ti. Queremos mudar de vida. Não queremos ser negligentes, preguiçosos. Queremos andar a segunda milha. Queremos atravessar o quarteirão, atravessar a quadra, ir para as outras ruas, os outros lugares. Encontro daqueles vizinhos que há algum tempo já não falamos com eles, não trocamos uma ideia. Diante da situação que vivemos, com todo cuidado, com toda precaução, com todo respeito, com todos os protocolos de segurança, possamos alcançar as pessoas que temos estado distantes e compartilhar novamente o reino de Deus, compartilhar a nossa vida e permitir que essas pessoas também acessem a nossa vida. Em nome de Jesus, nos entregamos. A Ele nos entregamos e oramos em nome de Jesus, pedindo ao Pai, suplicando ao Pai o Santo Espírito de Deus sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.